Olá, meu amigo investidor. Chegamos ao 10º episódio da nossa série Construindo Riqueza do Início ao Legado. João Paulo Ferreira aqui, assessor de investimentos e planejador financeiro. E nos últimos 2 episódios, nós detalhamos um pouco do que seria a renda fixa e a renda variável. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de acessar o melhor desses dois mundos com a expertise de profissionais dedicados, sem que você precise ficar fazendo todo esse trabalho de análise e gestão? Essa ferramenta são os fundos de investimento. O investidor, eles não são apenas uma opção de conveniência, mas acaba sendo ali uma forma estratégica de buscar uma rentabilidade superior e uma diversificação mais aprofundada, desde que, claro, escolhendo o gestor certo para o seu dinheiro. Então hoje a gente vai entender um pouco de como fazer isso. Então, por que investir em fundos e entender aqui um pouco das vantagens da gestão profissional? Se você é um investidor que já tem ali um capital acumulado, sabe que o tempo é um dos ativos mais preciosos e escassos hoje em dia. Analisar várias ações, acompanhar o mercado diariamente, rebalancear o portfólio de forma proativa vai te exigir muita dedicação e algum conhecimento de mais alto nível. Então os fundos de investimento, eles resolvem esse desafio, já que eles reúnem ali o dinheiro de vários investidores, como se fosse ali uma sacola, entregam para um gestor profissional, e a única função desse gestor é buscar ali as melhores oportunidades e gerenciar o risco. Certo? Então, quais benefícios aqui a gente poderia citar dos fundos de investimento? Talvez, primeiro, o que a gente já poderia falar seria o acesso à expertise desses profissionais. Então, você delega o seu patrimônio, o seu dinheiro para uma equipe de especialistas, analista, estrategista, quem quer que seja que não está trabalhando ali para o seu dinheiro. Segundo ponto é a diversificação imediata. Então imagina que com a única cota de um fundo que você compra, você investe em vários ativos diferentes e acaba reduzindo o seu risco, sem precisar de comprar vários ativos ao mesmo tempo. E o terceiro, talvez, eu diria que é acesso a essas estratégias mais sofisticadas. Então, você pode investir em ativos ou em estratégias que seriam inacessíveis para um investidor pessoa física, um investidor de varejo, na média, em alguns casos não consegue acessar algumas coisas. Bom, se é tão fácil assim, qual que é o desafio dos fundos? É escolher os melhores gestores dos fundos certos. Isso não é uma tarefa tão trivial e é por isso que a gente sempre bate aqui na tecla da importância de ter uma assessoria, de ter um profissional ao seu lado para te ajudar com esse suporte. Bom, quando a gente fala de fundo de investimento, existem vários tipos de fundos, um leque gigante de opções, classes de fundos no mercado e por aí vai. Então, por isso a gente vai focar aqui nas categorias que talvez mais façam sentido para a média dos investidores. Primeiro, fundos multimercados. Esses eu diria que são os mais flexíveis, São os gestores acabam podendo investir em renda fixa, em ações, em moeda, commodity, juro, qualquer outro ativo, buscando ali uma rentabilidade em qualquer cenário econômico. Eles não dependem de um cenário específico. Então, imagina que eles são como se fosse ali um canivete suíço da sua carteira. Eles fazem de tudo, eles têm acesso a tudo, e eles não dependem do cenário local. Como avaliar aqui um tipo de multimercado? Então, olhe para a estratégia do fundo. Eles são mais conservadores, são mais arrojados, porque existem vários tipos de multimercados. Então, dependendo do que você vai alocar, do que você busca, cada fundo pode entregar alguma coisa. Então, alocar no fundo multimercado é contratar um gestor. E é isso que você compra no final da sua hipótese. Então, entender a filosofia desse gestor também é importante, do que ele acredita, no que ele investe, quais os valores que ele considera importante, e entender como é que foi a performance desse fundo, também é outro fator importante, olhar as janelas históricas, olhar o rendimento histórico do fundo e principalmente olhando para um prazo mais longo. Outra classe de fundos são os fundos de ações, São os fundos basicamente que investem a maior parte do patrimônio em ações na Bolsa de Valores. Qual que é a vantagem? Ali é uma forma de ter uma rentabilidade de renda variável, mas com gestão profissional. Então, de quem estuda o mercado em tempo integral fica por conta, então ele vai escolher ali as melhores ações naquele momento de mercado, vão montar ali uma carteira com uma cesta de ações e ir acompanhando ao longo do tempo, se essa ação sai do portfólio, se ela entra no portfólio, alguma outra ação ficou mais barata, então eles vão fazendo isso, esse mecanismo para você. Esse tipo de fundo, o importante aqui é pesquisar a consistência do gestor em superar o índice de referência de mercado, que no caso, como é ações, estamos falando de Ibovespa. A qualidade do portfólio das empresas que ele seleciona, o alinhamento de interesse. Então, por exemplo, o gestor investe o próprio dinheiro dele no fundo dele, porque isso é um ponto importante para a gente levar em consideração. Isso mostra total alinhamento, Ele acredita na tese e na estratégia dele, por isso o dinheiro dele está lá. Então, esse é um ponto que eu sempre gosto de considerar quando a gente vai avaliar
alguns fundos de investimentos para a composição de um portfólio. Outra classe seriam os fundos de renda fixa. Sim, também existem fundos que investem em renda fixa. Esses tendem a ser os fundos mais conservadores, então são fundos que investem em títulos de crédito, seja debêntures, títulos imobiliários, do agro, bancário, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já explicou. Uma gama total de ativos de renda fixa. Então, basicamente, você delega para o gestor a compra desses títulos para que ele faça ali a melhor seleção. Qual as vantagens aqui de pensar em renda fixa? Você vai ter acesso a títulos que são indisponíveis no mercado. Então, só o gestor vai ter acesso a esse tipo de ativo no mercado. E na média, a rentabilidade sua tende a ser um pouco maior do que se você estivesse montando a carteira sozinha. Talvez um outro ponto de vantagem seria pensar ali na diversificação, na diluição do risco, já que dentro de um fundo vai ter uma cesta com vários títulos, né? 50, 100, 150 títulos, depende do fundo. Então isso dilui bastante o seu risco, né, com uma eventual crise de algum ativo específico, de um emissor específico. A escolha do fundo não é sobre o nome mais popular, sobre o que mais rendeu nos últimos meses, mas sobre o gestor e o que está por trás dele. Então aqui estão os pontos para você analisar como seria um bom gestor, um bom profissional para você contratar. História de performance, que seja o básico, né? Então, claro, olhar para o resultado é importante para avaliar se o gestor entregou o resultado. Agora, vai além do que você olha nos últimos meses, no último ano, porque analisar o histórico você precisa de avaliar na janela longa, 5, 10 anos de mercado, e principalmente como o fundo se comportou em momento de crise. Um bom gestor, ele protege ou surfa alguma oportunidade na baixa, tá? Esse é um ponto importante. Um outro fator seria a filosofia de investimento. Então, entenda a estratégia do gestor. Se ele é gestor de ações, ele é um value investor, ele é um growth investor, ele investe em empresas pequenas, empresas maiores. A filosofia dele precisa realmente estar alinhada ali com seus objetivos. Se for de renda fixa, ele gosta de empresas maiores, empresas com menor risco, ou prefere empresas mais alavancadas. Então, tudo isso é importante, tá? O outro ponto é o skin the game, algo que a gente comentou aqui, né, que talvez esse seja o ponto mais importante, né, entender que o gestor ou a equipe da gestora investe o próprio dinheiro no fundo que gerencia. Se a resposta for sim, isso é um ótimo sinal. Então, significa que eles acreditam no próprio trabalho e têm um grande alinhamento de interesses com você. Essa é a mesma provocação que você deve fazer para quem te acompanha, seja gestor, seja analista, seja um assessor de investimentos, seja um consultor. O que eles estão te passando como sugestão e recomendação de investimento é algo que eles fariam para o portfólio deles, né? Então, um ponto importante que eu particularmente considero que faz bastante sentido de você avaliar. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar de vocês. De forma resumida, os fundos de investimento acabam sendo a ponte que conecta o seu patrimônio, a expertise de ponta, né, os melhores profissionais do mercado, e eles vão permitir que você durma mais tranquilo, sabendo que seu dinheiro está sendo gerenciado por profissionais, você não tem que ficar quebrando a cabeça com isso, né? E eles têm um único objetivo, né? Fazer seu dinheiro crescer de forma inteligente. Bom, era isso o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder os próximos episódios e ative as notificações. Para a semana que vem, a gente vai entrar num tópico que é super importante, que é a previdência fiscal. E vamos falar da otimização fiscal e do planejamento futuro, tá? Pontos que são super importantes para a previdência. Você não vai querer perder e até lá!